Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre a vida depois da morte. Vamos inaugurar aqui a quarta pergunta, que é: como o homem real, e aqui eu estou falando de homem real, na verdade estou falando da alma, aquele ser que permanece no plano celeste, em que essa personalidade, a personalidade, né, ela é a personalidade reencarnante. Então, como o homem real se separa do seu veículo físico? Pois bem, no lento processo de morrer, que isso pode durar muito ou pouco, o duplo etérico, ele se desenlaça, que é aquilo que permite a energia vital chegar, que é o prana ou o ki, né? E os princípios superiores, ou seja, o corpo astral, o corpo mental inferior, eles vão se retirando juntamente com o prana. Nesse momento do desencarne é onde acontece uma revisão de toda a nossa existência. O ego, então, o homem real, assiste a todos os eventos que nos aconteceram nessa vida. É aquela famosa ditada: a vida passa diante dos nossos olhos em um segundo. Pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam isso, né? Como que essa noção de tempo, assim, a vida dela passou no piscar de olhos. Seja uma morte lenta ou uma morte abrupta, sempre o ego assiste a vida numa fração de segundo, para que ele possa, juntamente com a personalidade, perceber e aprimorar e captar as informações. Então, é importante, em regra, isso não é da nossa cultura, porém seria importante em regra, durante o lento processo do morrer de uma pessoa, que guardássemos em seu leito o mais absoluto respeito, a mais absoluto silêncio e paz. E mais do que isso, a mais absoluta tranquilidade, sem os demasiados destemperos emocionais, sem as lágrimas, que muitas vezes, é importante a gente investigar esse nós, muitas vezes o nosso choro pela morte de alguém, de um parente, que normalmente acontece com aquelas pessoas que são mais velhas do que nós, nossos avós, que já estão com 80, 90 anos. Normalmente, o nosso choro por esse passamento tem muito mais a ver com o nosso desejo e o nosso afeto de que ela permaneça aqui para que possa me dar algo que eu não vou deixar de ter, ou seja, fala muito mais da minha carência do que realmente da minha incompreensão ou da minha inaceitação com o passamento daquela pessoa. Então, nós deveríamos não emitir nenhum ruído de lamentação pela morte daquela pessoa. Então, a partir do momento em que o homem real vai se retirando desse corpo físico, ele passa a ser envolto do seu duplo etérico, que ele possui uma cor meio cinza violácea, né? Ele é como se fosse quase essa cor aqui, ó, que está aqui, ó, um cinza violáceo, até que o fio magnético, que é aquele fio, famoso fio de prata, que é conectado muitas vezes próximo aqui ao chakra laríngeo, só que na sua porção anterior, né? Perdão, na sua porção posterior, até que esse fio magnético se rompe. Então é natural em que esse homem, né, que nós venhamos a nos submergir numa inconsciência pacífica. Então, dizem, né, a literatura que tanto o ato de morrer quanto o ato de dormir é muito semelhante. A diferença entre os dois é que durante o ato de dormir, nós realmente saímos no nosso corpo astral, né, através da projeção, porém o nosso duplo etérico permanece no nosso corpo físico, porque se ele não permanecesse, não haveria como esse corpo vivo permanecer vivo e em funcionamento. Então nós saímos do nosso corpo astral, porém o duplo etérico permanece ainda no nosso corpo físico. Quando há a morte, o duplo etérico se retira do corpo físico, porque não há mais a necessidade, juntamente com o nosso corpo astral. Então, o corpo astral permanece durante poucas horas, pode permanecer durante poucos minutos, pode permanecer durante poucas horas, dias e até mesmo semanas, mas eles dizem que a média é mais ou menos de 36 a 72 horas. O nosso duplo etérico permanece envolvendo o nosso corpo astral,
o que impede até mesmo o corpo astral de se manifestar durante esse período de tempo. Então, quando o prana, ou seja, o ki, a energia vital, deixa de animar esse corpo, naturalmente ela retorna também para o seu, pro seu tanque universal, que seria a mesma coisa que você imagine que você tem uma jarra de água e de repente você leva essa jarra de água ela está na forma da jarra e você pega essa jarra e mergulha ela dentro do oceano. Essa jarra, ao ser mergulhada dentro do oceano, ou a jarra se quebrar dentro do oceano, toda aquela água que estava dentro da jarra, ela retorna para o seu ambiente e para, digamos assim, para a sua fonte original. Então é assim também que acontece com o prana ao ser resgatado. E a partir do momento em que o prana, esse duplo etérico, ele também se desfaz, nasce a partir daí, então, a consciência do homem no plano astral, a partir do seu corpo astral, o seu corpo de desejos, que vai precisar gastar ali também todos os desejos que foram adquiridos na Terra para que ele possa, e assim sucessivamente, ir ascendendo no processo de evolução. Então é isso, grande alma. Vamos para o próximo vídeo de perguntas e respostas sobre a vida depois da morte.